Bora lá para mais uma aula agora de biomecânica articular. Bom, nesse módulo agora a gente vai começar a falar entender um pouco mais o funcionamento da articulação. E de que maneira? Vendo totalmente como a articulação funciona, não só do que a gente já viu, mas algumas questões biomecânicas um pouco mais profundas. Então, começando pela parte básica, que o esquema articular é similar à junta, né? Então, junta é uma articulação. Então, quando eu falo assim, a junta de tal lugar, então é sempre quando um objeto se articula com outro. Então, isso se caracteriza como uma junta. Então, e aqui no caso do corpo humano, são os ossos, certo? Então, similares a juntas e eixos de construções, maquinários e móveis. Então, quando tem uma peça que se conecta com outra, fala sobre as juntas, né? Então, no nosso caso, são os ossos. E dentro do que acontece no nosso corpo, o que a gente tem que entender é que a função, ela determina a estrutura e a estrutura também determina a função. Lembra quando a gente falou sobre os ossos, né? O quanto que é importante o movimento, o quanto que é importante fazer o que a gente vai fazendo durante a nossa vida e que todos os movimentos que a gente vai fazendo vai fortalecendo a parte óssea, tem relação com a parte muscular também, mas no caso aqui, como a articulação é mais ligada à parte óssea, então dependendo da função que ela exerce, eu tenho um tipo de estrutura. E dependendo da estrutura que eu tenho, ela meio que ajuda a uma função. Tá? Então, dentro da parte mecânica, por exemplo, se existir uma junção para determinada função, o construtor deve conhecer a estrutura que será acoplada a essa junção. E se existir uma estrutura, o construtor deverá conhecer o tipo de junção mais adequado para dar o suporte a essa função. Então, por exemplo, o nosso ombro, o nosso quadril, ele tem uma capacidade de fazer o movimento de circundução, né? Graças a vários movimentos que ele faz. O dedo, né? Então, dentro nas metacarpofalangianas, eu não consigo fazer a mesma função. Eu faço flexão e extensão só. Né? Então, e o esqueleto humano ele vai se adaptando ao estresse. Então, por isso que fala assim que a função acaba determinando a estrutura. Tanto que em crianças que têm problemas neurológicos, muitas vezes as articulações elas não são exatamente como em indivíduos normais, tá? E, por exemplo, tem muita criança que ela fica muito tempo no colo, ou naqueles brinquedinhos lá que não deixa a criança ficar muito em pé, aquilo não deixa fazer a cavidade do acetábulo se aprofundar muito para a nossa cabeça do fêmur se encaixar. E com isso ela fica mais plana. E com isso a articulação ela funciona pior e aí começa a ter uma luxação de quadril mais fácil. Então, para isso é importante que a criança realmente ela tenha algum impacto para aumentar essa cavidade. Entenderam? Então é muito importante pensar nesse sentido. Então o conceito de articulação é uma conexão existente entre partes rígidas do esqueleto, então os ossos. E é uma junção entre dois ou mais ossos. E a função acaba determinando a sua estrutura. Então, por exemplo, para permitir mobilidade ou inibir a estabilidade e sustentação, né, do movimento. Então é importante que o corpo a articulação ela acaba funcionando para permitir mais movimento ou não, ou para deixar mais estável, para melhorar na sustentação. E ela transmite as forças de um osso para o outro. E o corpo humano possui mais de 200 articulações que funcionam por vários anos sem problemas. Sem problema sim, sem muita dor, né? Mas é natural que ocorra um desgaste do nosso corpo. Uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo a partir de agora é assim, não é porque eu não tenho dor que eu não tenho alguma disfunção, uma lesão. Tem trabalho que mostra, por exemplo, que, vamos colocar hernia de disco, mais ou menos 80% da população, escuta bem o que eu vou falar agora, 80% da população assintomática, ou seja, não tem dor nas costas, essa pessoa pode ter hernia de disco, tá? Então é muito comum. E diversas outras lesões ou patologias relacionadas à articulação. Então, artrose, tá?
É muito comum a pessoa ter o problema, mas não tem a dor, por enquanto. E a gente tem que saber olhar isso com cuidado. E por isso que exercício ajuda bastante também. Eu sou fã do movimento, né? Movimento é vida. Movimento é vida. É importante a gente se movimentar de maneira inteligente, né? E o design articular, então ele varia das dimensões. Então, por exemplo, falando de distal do dedo mínimo, do quadril, é diferente, certo? A variação das formas, de arredondada ou plana, então vai variar de acordo com o porquê que aquela articulação existe, né? Para que ela serve. Se ela é côncava ou convexa, e a complexidade. Se ela é simples, que traz mais estabilidade, ou se ela é complexa, que ela traz mais mobilidade. Então, por exemplo, ombro e quadril. É uma articulação complexa. Ela traz muita mobilidade. As articulações simples, igual o cotovelo, que faz só flexão e extensão, são mais estáveis. E então essa articulação ela permite diversos movimentos. Tá? Diversos movimentos, dependendo da articulação, como a gente já viu, que não é mais o foco dessa aula agora, só para poder falar. Então, abdução, supinação, pronação, adução, rotação, as flexões e extensão e assim por diante. Segundo a classificação, elas podem ser fibrosas ou sinartroses, então elas são mais imóveis. Então tem a sutura, sindesmose e a gonfose. As articulações cartilagíneas ou anfiartrose, que tem pouca mobilidade, por exemplo a sincondrose, que são primária, ou sínfise, que é secundária. A articulação sinovial ou de artrose, que tem grande mobilidade, que ela pode ser plana, endobadiça ou gínglimo, condilar, selar, esferoide e em pivô. A gente vai ver algumas delas agora. Então, por exemplo, a articulação fibrosa ou sinartrose são suturas que não têm movimento ou muito limitado e absorve choque. Então, a partir de certa idade ela se fecha e tem pouco movimento. Mas é bom salientar que existem algumas terapias, chamam terapias craniais, que a gente usa muito na fisioterapia, que trabalha essa mobilidade que é mínima dessa parte cranial. Tá? Fala muito em relação à respiração craniana, que ela não tem nada a ver com a respiração normal do nosso corpo. Tem mais a ver com a parte do líquido cefalorraquidiano, tá? Que é muito interessante quem quiser procurar para se informar. E traz bastante efeito benéfico nas terapias. Então, por exemplo, a sutura serreada ou denteada nessa região da articulação intraparietal aqui do crânio. Tá? Então, é essa articulação aqui, que vocês estão vendo na imagem superior. A sutura escamosa, ou que fica nessa região temporoparietal, então bem aqui nessa região. Ela tem um formato mais de escama. Tá? E a sutura plana, que tem bem no osso nasal, aqui no internasal, é uma sutura plana. Então eles têm pouco movimento ou movimento nenhum. As articulações fibrosas ou sinartrose. Então são sindesmoses com movimento muito limitado e tecido fibroso e denso, né? Então sem movimento ou muito limitado. Então aqui, ó, essa sindesmose, por exemplo, na articulação tibiofibular distal, entre a tíbia e a fíbula. Bem essa articulação aqui, ó, tá? É aqui que fica essa sindesmose, que quase não tem movimento. A membrana interóssea, ela até garante um certo movimento, que é esse verdinho que está aqui entre o rádio e a una. Mas eu tenho uma sindesmose na região proximal e na região distal aqui, tá? E aqui também na proximal distal da tibiofibular também. Então ela garante um movimento muito limitado também. As articulações fibrosas ou sinartroses ainda, agora falando das gonfoses, que são imóveis, que é onde encaixa os dentes, tá? Como se fosse um soquete do dente. Então é onde encaixa o dente. Então são gonfose ou articulação alvéolo-dental. É onde encaixa essa parte da dentição. A gente tem as articulações cartilaginosas ou anfiartroses, que são semimóveis. Então, por exemplo, a sincondrose, que é primária, e a sínfise, que é secundária. A sincondrose é a cartilagem hialina. Tá? Então aqui, ó, nas placas epifisárias, fica bem nesse alinhamento,
e a cartilagem mesmo, a cartilagem que fica em contato osso com osso. E a sínfise, que é a secundária, ela é o disco fibrocartilaginoso, tá? Então ela é o disco intervertebral, ou a sínfise, tá? Então é ela que faz essa conexão aqui. Das sinoviais ou de artroses, ela determina o potencial motor do segmento e tem característica semelhante em todas as de artroses. Então olha que interessante. As características, né, das de artroses, que elas têm a sinóvia ou líquido sinovial. Então tem uma placa terminal articular, que é uma fina camada de osso compacto após o esponjoso, de dentro para fora, né? E nessa cartilagem articular, ela reveste a placa terminal e transmite carga e ajuda na melhora da congruência da articulação ali do osso com o osso, né, do contato. Aí eu tenho uma cápsula articular. Essa cápsula articular é o que reveste a articulação e dentro dela eu tenho o quê? O líquido sinovial. E o líquido sinovial ele serve para quê mesmo? Ele serve para lubrificar, tá? É importante lembrar disso, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais também sobre isso. Então, a cápsula articular é uma cápsula fibrosa, que ela é externa, e ela fica fixa ao periósteo. E internamente ela tem uma membrana sinovial, que ela fica mais interna. Aí tem o tecido, ele é formado por tecido conjuntivo fibroso, que o colágeno é o principal. Ela ajuda a proteger a articulação e ela mantém o líquido sinovial lá dentro, tá? Que é muito importante. Os seus espessamentos capsulares são os ligamentos. Tá? Então, conforme eu vou levando a maior demanda mecânica, lembra no osso? Na aula de osso, lá, conforme aumentava a demanda, aumentava o depósito de cálcio daquela região. Formava aquelas linhas, né? Quando dava para ver em radiografia ou quando cortava o osso. A cápsula, como eu tenho uma demanda mecânica, por exemplo, o joelho fica mais valgo ou varo e com isso ela vai aumentando essa demanda, então, de acordo com a demanda mecânica necessária, vai aumentando o depósito de colágeno no alinhamento dessa demanda mecânica. E com isso eu formo os ligamentos capsulares. Então os colaterais, por exemplo, os ligamentos que ficam colados à cápsula, eles são formados de acordo com a demanda mecânica que a pessoa sofre, de maneira normal, biomecânica ao longo da vida dela. E aí define articulação, né? Então delimita a cavidade articular e dentro dela, como eu falei, tem o líquido sinovial. Essa cápsula articular, quando o indivíduo fica em imobilização, ela acaba alterando a propriedade mecânica do tecido capsular e pode resultar em rigidez articular, e que acaba trazendo uma lesão capsular também. Quando tem uma lesão capsular, que pode ser por imobilização, e aí de repente a pessoa se movimenta porque ela fica mais rígida, ou por uma lesão mesmo de movimento, acaba aumentando o espessamento e ela fica mais fibrosa, começa a ter mais depósito de material fibroso daquela região e às vezes fica meio palpável. Então isso depende muito do estresse mecânico e da demanda mecânica que o indivíduo sofre, tá? Que isso é importante também entender. A membrana sinovial é um tecido conjuntivo frouxo e vascularizado. Se ele é vascularizado, ele tem boa irrigação e, teoricamente, ele tem uma boa regeneração. Mas a maioria das lesões não acontece na membrana sinovial. Aí o problema é que ele secreta o líquido sinovial e quando ele acumula demais, porque tem que pensar o seguinte, deixa eu abrir a câmera de novo. Então tem uma articulação e em volta tem essa cápsula. Dentro tem a membrana sinovial que tem o líquido sinovial. Quando eu tenho um edema interno, o que vai acontecer? Essa cápsula ela é fibrosa, ela não expande muito. O líquido começa a ser produzido por lesão, por exemplo, a pessoa teve entorse de joelho ou alguma coisa do gênero, alguma pancada ou impacto, e aí o líquido começa a aumentar e ele não tem para onde crescer e a cápsula fica segurando ele internamente. Então aí a pessoa acaba sentindo uma sensação de dor no joelho, tornozelo, cotovelo, pelo próprio edema que acaba ocorrendo naquela região. Não necessariamente é porque tem lesão, mas porque está edemaciado. E aí a gente tem que fazer alguma coisa para tirar esse edema interno. E aí é nesse momento que às vezes tem médico que retira o líquido através de uma seringa.
né, para poder tirar um pouco da dor. Não aplica medicamento em si, mas tira um pouco do líquido sinovial e de acordo com a coloração desse líquido sinovial, dá para saber se a pessoa tem lesão ou não. Então, por exemplo, se ela fica mais avermelhada para laranja, quer dizer que teve sangramento. Isso não é adequado, porque a cor normalmente é de uma clara de ovo, né? Ela fica bem clarinha assim, é o líquido sinovial, tá? Então, essa membrana sinovial secreta o líquido sinovial, traz a lubrificação e nutrição dessa região, tem a consistência dessa clara de ovo, como eu falei, e diminui a viscosidade conforme aumenta a velocidade articular, diminuindo o atrito. Então assim, vamos pensar, vamos usar a imaginação agora. Sabe quando você come carne de porco, por exemplo, assim que fica aquela gordura naquela bacia na assadeira? Conforme está quentinho, aquela gordura ela está bem líquida. Conforme vai esfriando, vai ficando meio rançoso, né? Vai ficando aquela coisa branca. Então dá para imaginar assim o líquido sinovial é como se fosse aquele óleo, tá? Fica dentro da articulação. Então assim, conforme você vai se movimentando, que tem velocidade, tem movimento, é como se aquecesse o líquido, ele fica mais fluido, fica mais fininho e ele consegue lubrificar melhor. Quando ele fica muito tempo parado, ele começa a ficar mais rançoso, mais espesso e aí ele não atua nessa lubrificação tão boa assim, tá? É nesse sentido. E aí em baixas velocidades ele fica mais viscoso e traz maior sustentação. Tá? Então quando a pessoa não está fazendo movimento. Então na velocidade ele lubrifica e quando não tem velocidade ele simplesmente ajuda na sustentação. E na lesão? Então a cavidade articular fica cheia de líquido sinovial, manchado de sangue e causando dor. Mas o manchado de sangue nem sempre, como eu falei, vai depender do tipo de lesão que aconteceu. Mas se tiver sangue, houve uma hemorragia e aí tem que ver o que está acontecendo com esse indivíduo, tá? Então aqui, ó, a articulação sinovial é uma diartrose de grande mobilidade. Então basicamente é isso aqui, a parte sinovial, e quando ela é mais sólida, né? Então só tem um tecido conectivo. A articulação ela tem essa cartilagem hialina para poder proteger uma articulação da outra contra o contato ósseo. Tem o líquido sinovial aqui na cavidade articular e a membrana, né, a cápsula que fica em volta, tá? Então é bem isso aqui, ó. Então periósteo, a camada fibrosa da cápsula, ela fica de um osso até o outro. Aqui eu tenho a cartilagem articular, que é uma cartilagem hialina. Tem a cavidade articular, que fica o líquido sinovial, tá? O osso esponjoso e o osso compacto, que fica em volta do osso. Então só para essa ilustração dá para perceber que a própria cápsula ela ajuda também a fazer o quê? A dar melhor estabilidade para a articulação, tá? Aí a estabilidade, né? ou as diartroses. Então, o que traz a estabilidade nas articulações? É isso que está falando aqui. Músculo, ligamento, cápsula e tendão, tá? Então, se eu tenho um problema de tendão, então a cápsula, ligamento e músculo. Se eu tenho problema de ligamento, são o resto, né? Então, normalmente, além dessa estabilidade causada pelos músculos, ligamento, cápsula e tendão, eu também tenho uma pressão negativa interna. Então, se eu pego, vamos pensar no quadril, ele tem uma boa sustentação ligamentar, muscular, capsular e tendínea. O quadril é muito forte, tá? E essa congruência ela é dada pela pressão negativa também, que é suficiente para manter a articulação. Então, por exemplo, vamos supor que eu desossasse a articulação inteira, tirasse toda a parte muscular do quadril e deixasse só a parte capsular. A própria pressão negativa que ficaria assim, da região do acetábulo ali com a cabeça do fêmur, a pressão negativa que existe ali seria suficiente para sustentar e manter o quadril no lugar dele, tá? E o ombro também tem essa pressão negativa, mas ela é mínima. O quadril ele acaba sendo melhor e maior por conta até mesmo do encaixe que existe em indivíduos normais e saudáveis, né? E a posição de contato máximo e posição de contato parcial. O que é isso? É uma variação entre a área de contato durante o movimento. Então sempre tem uma posição que a articulação ela fica totalmente em contato
que ela fica mais estável. E quando ela deixa essa posição, né, ela fica mais instável. Então, a posição de contato máximo é a região que a articulação fica em melhor congruência possível. É o máximo contato entre a superfície óssea. Então, por exemplo, a extensão completa de joelho, a extensão de punho. Então, já percebeu? Quem tem lesão de joelho, normalmente, ou fraqueza de quadríceps e tal, a pessoa faz o que para deixar a articulação mais estável? Ela estende ela inteira, ela estica, né, o joelho para poder andar. Porque se ela flexionar um pouco, fica mais instável. A extensão de punho e interfalangiana, a dorsiflexão máxima do pé é a região que fica mais estável e tem um maior contato articular. E a posição de contato parcial são todas as outras posições que não são as máximas. E aí também diminui a fricção, né, ou o atrito, então, no caso. É mais móvel e reduz também o risco de lesão quando eu fico numa situação de contato parcial. Porque quando eu fico em contato máximo, como ela não tem mais movimento, se acontecer algum acidente, a pessoa tiver que fazer mais movimento, mas ela está bloqueada, aí acaba tendo uma lesão articular. No outro, né, no contato parcial, às vezes a pessoa tem mais flexibilidade dos tecidos mole, e aí com isso acaba não tendo a lesão. Então, por exemplo, a posição de contato máximo do joelho. Então, quando fica totalmente em extensão. O menisco, ele fica bem acoplado aqui no platô tibial e na cabeça, nessa região distal do fêmur, tá? Ele fica bem acomodado. E quando faz flexão, a região de contato diminui, né? Fica mais instável, mas ao mesmo tempo tem mais mobilidade dessa maneira, tem o joelho em flexão. E dentro das articulações sinoviais ou de artrose, né, tem grande mobilidade. Tem a articulação plana ou deslizante, que é quando desliza uma sobre a outra e não sobre um eixo. Então, nos ossos do tarso, nos ossos do pé, nos ossos do carpo, que é na mão, e nas facetas articulares das vértebras, tá? Que é essa verdinha aqui, assim que vocês estão vendo. Então, é uma articulação plana, mas tem grande mobilidade também. Dobradiça ou gínglimo. Então, na articulação húmero-ulnar, por exemplo, que tem essa articulação aqui, é como se fosse uma dobradiça de porta, tá? E nos dedos também, nas interfalangianas. Isso também acontece. Em pivô ou trocoide, tá? Então, é um movimento em um plano que acaba tendo rotação, por exemplo, da pronação e supinação. Então, no rádio ulnar, proximal ou distal, eu tenho uma rotação da cabeça do rádio aqui nessa região, tá? E da região atlantoaxial também, entre C1 e C2, ou do atlas e do axis, eu tenho o processo odontoide aqui, que ele se articula então, de C2 para C1, tá? Graças ao ligamento transverso que mantém o dente, né, desse processo odontoide do axis junto ao atlas. E nos côndilos, por exemplo, do joelho e aqui da ATM, da articulação temporomandibular, eu tenho côndilo. Então, ele tem um movimento em um plano, flexão, extensão e pequena rotação, que é normal. E no caso aqui do côndilo da ATM, tá? É comum também ter a translação anterior. Então, aqui no caso do joelho, quando eu tenho a flexão e a extensão, eu tenho que ter um pouco de deslizamento e eu acabo tendo a rotação da minha perna. Então, se você pegar você sentado agora, se você deixar o joelho 90 graus, olha para onde está apontando a ponta do seu pé. Se você fizer a extensão do joelho, normal, olha para onde que ele aponta. Existe uma leve rotação da tíbia em relação ao fêmur quando a gente faz esse movimento, que é devido também ao côndilo, a posição do côndilo e tal, e isso acaba mudando um pouquinho. No côndilo da ATM, o que vai acontecer? Quando ele roda para frente, né, para abrir a boca, por exemplo, ele também tem um deslizamento anterior, que é uma translação da ATM, né, do côndilo. Então ele vai para frente também. Que isso pode ser um bom e ruim, depende do caso, se a pessoa tem problema na ATM ou não. E articulação em célula, né, que é sinovial e é uma de artrose também.
ela tem 2 planos de movimento, então flexão e extensão, e adução e abdução. O mais comum aqui é do carpo metacarpal do polegar, né? Entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Tá? Ela tem uma formação em cela, que ela ajuda então na flexão e extensão, e adução e abdução. A esferoidal, as mais conhecidas são as maiores articulações, né? Que acaba sendo o ombro e o quadril. Então, a mais móvel dos 3 planos, então tem a flexão e extensão, a adução e abdução, a rotação interna e externa, e além de tudo ela junta tudo e faz a circundução. Então, tanto com o membro inferior como o membro superior, tá? Então, é essa formação de bola e soquete aqui, ó, tem uma bola e um soquete, tá? Uma bola e um soquete. E a lubrificação das articulações sinoviais? Então, não tem um modelo único de lubrificação. Tá? E de estabilização assim também, graças à parte de lubrificação. Então, alguns deles são a lubrificação limite, a reforçada e a por fluido, que é uma mistura dos 3 que eu vou explicar cada uma delas. A limite, então cada superfície de carga é revestida ou impregnada por moléculas. E ela evita então o contato direto entre as superfícies. Então tem a glicoproteína, que é a lubricina, no fluido sinovial. Essa lubricina, uma coisa muito importante, ela é produzida, que é o líquido sinovial também, de acordo com o movimento. Então, se eu tenho movimento, eu tenho a produção do líquido sinovial. Se eu não tenho, além de eu ter o espessamento, né, ele fica mais grosso, eu diminuo a produção de líquido sinovial e diminui a capacidade de evitar atrito, ou seja, aumenta o atrito, que isso acaba sendo ruim para a articulação. Então, de novo, movimento é muito importante. Movimento é muito importante. Só tem que prestar atenção no tudo ou nada, né? Não é movimento, um monte de movimento ou nenhum movimento. Eu tenho que ir regulando para fazer um movimento que a pessoa pode realizar, tá? Então, a pior coisa que a pessoa pode escolher, mesmo com dor, é ficar parada. E aí tem a lubrificação reforçada, que é o acúmulo de molécula de hialuronato. Então, molécula de hialuronato, que é o ácido hialurônico, né, que faz parte da cartilagem hialina concentrado, que é bem nas articulações, que ele ajuda então nessa lubrificação. E a lubrificação por fluido, que ela pode ser hidrostática, que é transdutiva. Então, superfícies são afastadas por um fluido envolto por uma película sob pressão, que é o líquido sinovial. A hidrodinâmica, que é uma cunha de fluido que é formada quando a articulação não está paralela. Tá? Então, imagina como a articulação... você sabe o que é cunha, né? Cunha é quando forma um triângulo assim, ó. E a articulação, quando ela não fica paralela, se estiver paralela, faz isso aqui. Se ela fizer isso, ela forma uma cunha. Então, eu jogo uma pressão mais dessa parte da minha mão aqui, para mais para posterior. Então, aqui eu consigo melhorar essa lubrificação. E por compressão da película. Quando eu falo de película, tenta imaginar, já viu assim, quando tem um mosquito que pousa em cima da água, fica aquela película que o mosquito fica em cima? Tenta imaginar aquela película e reforçar aquilo quando eu falo de película nesse sentido. Então, no movimento, como por compressão de película, né, no movimento articular, a película é comprimida de um lado e distendida do outro. E pela viscosidade, como ela é diferente da água, do fluido, cria-se essa pressão local. Então, essa pressão, como eu falei assim, quando forma a cunha, então o que acontece? De um lado eu pressiono mais e do outro eu jogo esse líquido que está aqui na ponta do meu dedo lá para o final da minha mão. Então, ele ajuda a amortecer esse impacto. E por questão elastodinâmica, que é a espessura apropriada da película. Então, de acordo com a espessura da película, eu acabo tendo, nessa elastodinâmica, uma capacidade melhor ou pior, se for muito fininha, de absorver o impacto e de lubrificar a articulação. Tá? Mas, de novo, é por movimento. E podem ocorrer 3 movimentos nas articulações: o rolamento, o deslizamento e a rotação. A gente vai ver cada um deles agora. Então, porque quando eu penso que na flexão e na extensão do joelho, por exemplo, se só fizer o rolamento, que é esse movimento aqui em cima que vocês estão vendo, ela desarticula. Se só fizer o deslizamento, não resolve, e nem se só rodar. Então, normalmente acontece no joelho, por exemplo, os 3. Então, eu tenho um rolamento com deslizamento e a rotação daquela região, que cada articulação vai mudar um pouco de acordo com o movimento que a gente realiza.
tá? Então, por exemplo, ó, no ombro, eu tenho que fazer, quando eu faço a abdução, deixa eu aumentar a minha imagem aqui. Quando eu faço a abdução do ombro aqui, por exemplo, não é só levantar meu braço, né, nessa abdução, tá? Então, só para você entender, eu vou voltar para a imagem aqui agora, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, quando eu faço a abdução, que é esse movimento aqui, eu tenho que ter um movimento de deslizamento da cabeça do úmero para posterior. Porque se ele só rolar para cima, o que vai acontecer? Vai acontecer igual essa imagem do lado direito de vocês aí, ó. Eu vou comprimir a bursa junto com o supra. E aí possivelmente vai causar uma tendinite junto com uma bursite. Então eu tenho a bursa sendo comprimida, que ela vai acabar ficando inflamada, junto com uma tendinite do supraespinal, de fazer movimento de abdução, e a pessoa acaba tendo muita dor. E aí o que ela faz normalmente para compensar esse movimento? Olha para mim de novo. Então, em vez de fazer o movimento aqui, ela faz o quê? Ela levanta o ombro lá em cima para poder fazer o movimento de abdução. Em compensação, porque o movimento dela ela não está mais natural. Não está tendo esse rolamento. E é legal começar a entender de ombro, quando eu for falar de ombro para vocês, porque quem faz esse movimento que abaixa a cabeça do úmero lá para baixo, hein? De músculo, pode ser os redondos, pode ser o latíssimo do dorso. Então, se não tem uma ativação sincronizada, acaba tendo uma lesão, tá? do ombro. E o rolamento e deslizamento e rotação também do fêmur. Então, depende, ó. Tá vendo? Aqui nesse caso, o fêmur está parado, quem está movimentando é a tíbia e a fíbula, né? Então, ó, tem um rolamento e um deslizamento. Conforme eu faço a extensão, a tíbia, você vai ver assim que ela roda para fora. Tá? Ela vai rodando um pouco para fora. E aqui quando eu estou sentado, por exemplo, e vou fazer extensão do joelho, aí muda. Porque quem vai rodar vai ser o fêmur, né? Não a tíbia fica parada. Tá? Então aqui ó, é a mesma imagem, praticamente só ou melhor, uma outra imagem para o mesmo exemplo. Beleza? Bom, e a rotação é quando tem essa rotação aqui mesmo do rádio, por exemplo, né? Então, para fazer o movimento de prono e supinação, tem esse movimento do rádio. Então, o eixo fica bem atravessando o rádio e ele roda em cima do capítulo, né? do úmero. Beleza? Bom, essa aqui é uma aula mais rápida para compensar a outra, que foi mais longa, né? Um pouquinho. E boa semana para vocês, bons estudos.